Em um mundo cada vez mais movido por interesses geoestratégicos, um movimento silencioso está chamando a atenção de especialistas em defesa e soberania. A China está expandindo sua presença naval em pontos estratégicos do planeta. E agora, um novo alerta se acende: a aproximação da China com a costa atlântica sul-americana. O que está realmente por trás disso? O Brasil está preparado? Em Djibouti, no Chifre da África, a China possui sua primeira base militar oficial fora do território nacional. Inaugurada em 2017, essa instalação não é apenas um ponto de apoio logístico. Ela representa uma mudança profunda na postura chinesa no mundo, de uma potência regional para um ator global com capacidade de projeção militar em outros continentes. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? A resposta está na crescente estratégia de Pequim de estabelecer alianças, acordos comerciais e cooperação militares com países sul-americanos, especialmente na costa atlântica. A ideia é clara: consolidar uma presença indireta, mais firme, nas águas da chamada Amazônia Azul, região que representa mais da metade do território brasileiro se considerarmos a área de responsabilidade marítima. A expansão da influência chinesa em águas sul-americanas não ocorre de forma abrupta, mas através de uma estratégia de longo prazo. Investimentos em portos na Argentina, Uruguai e Chile já são realidade. Em 2024, a China firmou um acordo para modernizar o porto de Montevidéu, o que pode ser um ponto de apoio logístico vital para futuras operações navais. Além disso, Pequim tem aprofundado relações comerciais com o Brasil, seu principal parceiro na América Latina. No entanto, por trás de grandes números de exportações e importações, especialistas enxergam movimentos paralelos envolvendo tecnologias de duplo uso, cooperações em segurança de dados e o interesse crescente da China por recursos estratégicos localizados na plataforma continental brasileira. A chamada Guerra dos Cabos Submarinos também entra nesse contexto. Empresas chinesas como Huawei Marine estão envolvidas na instalação e manutenção de cabos de fibra óptica que atravessam o Oceano Atlântico. Esses cabos transportam a maior parte dos dados do mundo e são ativos estratégicos em tempos de guerra cibernética e espionagem. No plano militar, ainda que não haja bases chinesas no Brasil, os sinais de cooperação começam a aparecer. Oficiais brasileiros já participam de programas de intercâmbio em Pequim. Em 2025, circularam informações sobre possíveis conversas envolvendo o sistema de vigilância marítima e sensores costeiros produzidos por empresas chinesas. Do ponto de vista geopolítico, essa aproximação da China com o Atlântico Sul não passa despercebida pelos Estados Unidos. Desde a doutrina Monroe, em 1823, os americanos consideram a América Latina como uma região de interesse vital. E agora veem com crescente desconfiança os passos da China no quintal de casa. O Comando Sul dos Estados Unidos tem reforçado sua presença em países como Colômbia e Peru. O temor é que a China utilize sua presença econômica como um cavalo de Troia para obter vantagens estratégicas no Atlântico Sul. E o Brasil, por ser o maior país da região e dono do maior costa Atlântico Sul-americana, é peça-chave nesse tabuleiro. Nesse cenário, cresce a importância da Marinha do Brasil, e ela sabe disso. O programa ProSub, que inclui o desenvolvimento do submarino nuclear Álvaro Alberto, da frota de escoltas navais com as fragatas classe Tamandaré, são exemplos claros de uma estratégia de fortalecimento da presença brasileira em águas profundas. O Atlântico Sul sempre foi considerado uma área de baixa tensão militar, mas isso está mudando. A presença de potências extra-regionais, como a China, está gerando uma nova dinâmica de disputa por influência, e isso exige do Brasil uma postura mais ativa e vigilante. Em 2023, a Marinha do Brasil realizou a Operação Amazônia Azul, um grande exercício naval para simular ameaças de potências estrangeiras em águas jurisdicionais brasileiras. O exercício envolveu fragatas, submarinos, helicópteros e forças de desembarque, simulando uma defesa realista da costa. Mas, apesar dos reforços, analistas apontam fragilidades. A frota brasileira ainda é limitada diante de potências estrangeiras. O investimento em defesa segue aquém das necessidades para garantir uma dissuasão efetiva. E a dependência de tecnologias estrangeiras ainda é um ponto sensível.
Enquanto isso, a China segue sua estratégia silenciosa, mas firme. Suas embarcações já realizam missões regulares no Índico, ampliam sua presença no Mar do Sul da China e agora começam a traçar novas rotas comerciais e militares que podem passar, em um futuro próximo, pelo Atlântico Sul. Para alguns especialistas, estamos diante de um novo tipo de Guerra Fria, só que não mais concentrada na Europa ou no Pacífico, mas sim em regiões antes ignoradas: África Ocidental, Atlântico Sul e América do Sul. O Brasil, pela sua posição privilegiada, está no epicentro desse novo jogo. Em paralelo ao avanço africano, a China tem aprofundado laços com países sul-americanos estratégicos. Em 2023, o Equador assinou um acordo de livre comércio com Pequim. Em 2024, a Argentina oficializou sua entrada na Iniciativa Cinturão e Rota, o ambicioso plano chinês para desenhar o comércio global sob sua liderança. E o Brasil, embora ainda mantenha uma postura cautelosa, a crescente dependência econômica de exportações para a China pode influenciar decisões geopolíticas no futuro próximo. No plano militar, a China já promoveu exercícios navais conjuntos com países da América do Sul e enviou embarcações de pesquisas para estudar as águas do Atlântico Sul. Tais missões são apresentadas como pacíficas, mas analistas apontam que também muitas vezes coletam dados estratégicos sobre profundidade, rotas submarinas e condições geológicas, informações vitais para futuras operações navais ou lançamento de cabos de comunicação submarinos. É aqui que o conceito Amazônia Azul ganha ainda mais importância. O termo foi cunhado pela Marinha do Brasil para designar a vasta zona econômica exclusiva do país no Atlântico Sul, mais de 4,5 milhões de quilômetros de águas jurisdicionais riquíssimas em biodiversidade, petróleo, gás e minérios do leito marinho, uma verdadeira fronteira estratégica. Essa região também abriga a principal malha de cabos submarinos de dados que conectam o Brasil ao mundo. Controlar ou monitorar essa infraestrutura pode ter implicações diretas sobre a segurança nacional, cibernética e até mesmo soberania digital. E por isso, qualquer movimentação de potências militares como China ou Estados Unidos nessa região é observada com atenção pelas Forças Armadas brasileiras. A própria Marinha tem reforçado seu discurso sobre a importância de proteger a Amazônia Azul, inclusive com a criação do Programa Nuclear da Marinha, que inclui o desenvolvimento do submarino nuclear Álvaro Alberto. Com esse novo submarino, o Brasil pretende patrulhar grandes áreas marítimas por longos períodos, com autonomia e capacidade de dissuasão sem precedentes. Mas a entrega do Álvaro Alberto está previsto apenas para o fim da década. Até lá, como o país deve reagir à crescente presença internacional em suas águas? Atualmente, a frota da Marinha Brasileira é considerada modesta em proporção com as potências globais. Mesmo com navios modernos como o Bahia G40 e os novos submarinos convencionais da classe Riachuelo, especialistas apontam que há necessidade urgente de renovação e ampliação das capacidades de vigilância marítima. Além disso, a base naval de Itaguaí, destinada à operação de submarinos estratégicos, ainda está em fase de expansão. Embora já operante, seu pleno funcionamento está atrelado ao avanço do Programa do Desenvolvimento de Submarinos ProSub, que também sofre com restrições orçamentárias. No campo diplomático, o Brasil tenta manter equilíbrio. Por um lado, estreitos laços comerciais com a China, seu maior parceiro econômico. Por outro lado, preserva a cooperação militar com os Estados Unidos e a OTAN, como no caso recente da visita de navios norte-americanos ao porto de Rio Grande, no sul do país. No entanto, esse equilíbrio é frágil. Com o Atlântico Sul se tornando uma nova arena de disputas geopolíticas, qualquer sinal de inclinação para um dos lados pode gerar reações do outro. A pressão por uma maior definição estratégica é inevitável. Para a China, expandir sua presença marítima na África e na América do Sul significa garantir rotas de suprimento alternativas, especialmente em um cenário de conflito no Pacífico com os Estados Unidos. Para o Brasil, isso significa que o Atlântico, antes de considerado uma zona de paz, pode estar entrando em um novo ciclo de militarização. Especialistas em defesas apontam que o momento exige um novo pensamento estratégico. É preciso investir em inteligência naval, ampliar a presença de patrulha em águas internacionais e reforçar a cooperação regional com países como África do Sul e Angola.
também interessados em manter o Atlântico Sul livre de disputas externas. Há quem defende, inclusive, a reação da antiga Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, ZOPACAS, criada pela ONU nos anos de 1980, com protagonismo do Brasil e que visava impedir a presença de armamentos nucleares em bases militares estrangeiras na região. Seria esse caminho para preservar a soberania? Enquanto isso, os movimentos chineses continuam. Navios de pesquisas, acordos comerciais, expansão da base em Djibouti, convites para cooperação marítima, tudo se soma a um quebra-cabeça complexo e potencialmente explosiva no tabuleiro do Atlântico Sul. O futuro está em jogo. O Brasil precisa decidir rapidamente se será apenas um espectador das disputas entre potências ou se vai assumir o controle do seu destino estratégico. A Amazônia Azul não é apenas um território marítimo, é uma linha de frente e, como toda fronteira, exige vigilância, presença e vontade política. Se a China está se aproximando da costa brasileira, a pergunta não é apenas por quê, mas também como vamos responder. O mar pode ser azul, mas a disputa por ela está apenas começando. E você, o que pensa sobre esse avanço estratégico da China? O Brasil está preparado para proteger o seu litoral e a sua soberania marítima? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos episódios. Até mais!